Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o câncer ósseo. Mas antes, você precisa saber que para participar do nosso programa e sugerir um tema é bem fácil. É só entrar em contato pelo WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Quando nós falamos de câncer, nem sempre lembramos que até mesmo nossos ossos podem ser a origem da doença. Casos de câncer que começaram no osso representam cerca de 2% das neoplasias no Brasil. Ainda assim, a baixa incidência não faz com que ele seja um câncer menos preocupante. Isso porque a causa da maioria dos tumores ósseos é desconhecida. Para falar sobre esse assunto, o convidado do programa de hoje é o Vinícius Conceição. Ele é oncologista da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e do Grupo Sonho. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde à Vida. Obrigado, Ana, obrigado pelo convite. Como você falou, vou falar de um tema tão importante que é o câncer em geral, especificamente agora sobre câncer ósseo. E obrigado aos seus telespectadores por estar aqui nos ouvindo. Imagina, a gente que agradece toda a sua disposição, doutor. Para a gente começar aqui no nosso programa, né? Vamos falar um pouquinho, muitas pessoas às vezes nunca ouviram falar, né, desse tipo de câncer. O que é o câncer ósseo? Quando a gente fala de câncer ósseo, o câncer basicamente ele é um grupo de células que ele surge a partir de células normais, mas essas células elas perdem a capacidade de ter um autocontrole e de se multiplicarem e de se dividirem de maneira ordenada. Então, todos os nossos tecidos do corpo, é natural que as células se multipliquem, se renovem, alguns mais rápidos, outros de maneira mais devagar. O câncer é quando essas células elas perdem esse controle e a multiplicação dessas células passa a ser desordenada, ele passa a crescer de maneira fora do comum, e essas células que vão surgindo a partir de uma célula original, elas vão perdendo a sua função. Então você vai tendo um órgão substituído por células que crescem de maneira desordenada e que perdeu a sua função original e vai substituindo aquelas células normais. Quando essas células que dão início a esse processo são células ósseas, então você tem um tumor primário do osso. É importante a gente dizer que o osso ele pode ser acometido por tumores que surgem nos ossos, então é propriamente um tumor ósseo, mas os ossos eles são órgãos normalmente atingidos por metástase, que são tumores que começaram em outros órgãos e que essas células se espalharam pela corrente sanguínea e chegaram até o osso. E essa diferença ela é importante, a gente vai discutir e falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa. Exatamente, doutor. Eu gostaria de abordar com o senhor agora quais as causas do câncer ósseo e se existem fatores de risco. A gente não entende ainda completamente quais são essas causas, e isso torna talvez a prevenção do câncer ósseo tão difícil, né? Ele não parece estar relacionado a fatores externos tão bem evidentes como acontece, por exemplo, com o tabagismo no câncer de pulmão, o cigarro e o álcool para alguns tumores de cabeça e pescoço. A gente não tem fatores externos bem estabelecidos que causem o câncer ósseo. Existem vários subtipos, né? Então, quando a gente está falando sobre câncer ósseo, a gente não está falando de uma única doença, existem doenças diferentes dentro desse escopo e os fatores de risco, que as causas também são diferentes. Para alguns tipos de câncer ósseo, está muito bem estabelecido algumas alterações que você tem genéticas, algumas alterações no DNA, lá dentro do DNA, no núcleo das células, algum gene que sofreu alguma transformação ou alguma mutação. Na maioria das vezes não são mutações herdadas dos pais, então não é comumente um tumor hereditário que tem origem familiar, mas são mutações genéticas que acontecem ao longo da vida do indivíduo e que muitas vezes a gente não sabe dizer exatamente por quê.
existe a hipótese de que, às vezes, algum trauma específico, algum trauma externo, você está sujeito a alguma exposição a algum agente químico, poderia estar relacionado. A gente sabe que obesidade hoje está relacionada ao desenvolvimento de vários tipos diferentes de câncer, mas especificamente para o câncer ósseo a gente ainda compreende muito pouco quais são os fatores de risco que estão associados. Como eu disse, né, no começo do programa, a causa da maioria ainda é bem desconhecida, né, doutor Vinícius? A grande maioria. O tumor ósseo ele é raro, então ele representa, como você falou, algo em torno de 1 a 2% de todos os tumores sólidos. Então é um tumor mais raro, é um tumor que acomete mais indivíduos jovens, então a gente vê mais na infância e na adolescência do que nos adultos propriamente dito, embora possa acometer qualquer faixa etária. E pela sua raridade e por a gente ver tão pouco, o conhecimento sobre esse tumor também é menor do que outros tumores que são mais frequentes. E doutor, quais são os sintomas que aparecem, né, por conta desse tipo de câncer? Ele pode não dar sintoma nenhum, e isso é importante. Às vezes os sintomas ou eles não existem ou são muito frustros e acabam passando batido no início da doença, que é onde a chance de cura é muito alta. Mas quando tem sintomas, são sintomas muito parecidos com de outras doenças chamadas benignas. Então a gente pode, né, o mais comum é dor óssea, então é dor naquele local ou naquele osso aonde o problema está surgindo. Você pode ter, acompanhando a dor, às vezes, sinais parecidos com sinais inflamatórios, então aquela região ela pode ficar mais quente, pode surgir vermelhidão, ou mudança para outra cor, ficar mais arroxeado. Não é incomum a gente ver fratura, então muitas vezes o diagnóstico ele vai vir a partir de uma fratura, uma quebra que aconteça daquele osso sem ter tido às vezes um trauma, a gente chama de fratura patológica, às vezes não teve um trauma, não teve uma queda, e aquele osso ele fratura sozinho. A gente pode ter alguns sintomas que a gente chama de mais sistêmicos, que acometem outras áreas do corpo, então às vezes febre no período noturno, inchaço, né, aumento do volume daquela área onde o tumor está, o aparecimento de alguma nodulação, de uma tumoração que é palpável. Então esses são os sintomas mais comuns. O que é importante alertar é que na maioria das vezes esses sintomas eles vão estar relacionados a outras doenças e não ao câncer ósseo. Então, como a gente falou, é uma doença rara, porque senão todo mundo que olhar e tiver um inchaço, um edema, às vezes uma área mais vermelha do corpo, vai se assustar e achar que aquilo pode ser ou não um câncer. E na maioria das vezes não vai ser, né? O câncer ele vai ser uma raridade. Mas principalmente se esses sintomas são persistentes, se eles não melhoram, se a dor não melhora com uma analgesia normal, se aquele aspecto vermelho ou de calor ele não passa em alguns dias, se você está tendo febre contínua, então a persistência e o aumento contínuo da intensidade desses sintomas, aí sim deve chamar a atenção e levar o paciente a procurar um médico. Doutor Vinícius, eu achei interessante, né, essa informação que o senhor trouxe sobre esse câncer acometer mais crianças e jovens, né, e a gente às vezes pensa que ele seria mais comum em pessoas mais velhas, quando os ossos já estão aí mais desgastados, né? Então não tem nenhuma relação em essa questão de idade e esse tipo de câncer, né? A faixa etária mais idosa, a partir dos 65 anos, também é uma faixa etária atingida pelos cânceres primários dos ossos, mas em menor frequência do que as crianças e os adolescentes. Os dois subtipos mais comuns de câncer primário dos ossos, que é o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, eles são mais comuns nos adolescentes e nas crianças ali na transição da infância para a adolescência, embora também possam acometer as pessoas mais velhas. Nos mais velhos, é muito mais comum as metástases ósseas, até porque os dois tipos mais comuns de câncer que nós temos no Brasil e praticamente segue igual no mundo, que é o câncer de mama,
nas mulheres e o câncer de próstata nos homens, são dois tumores que acometem com muita frequência os ossos, que se espalham com muita frequência para os ossos. Então, a gente tem que alertar que essa população, uma faixa etária um pouquinho maior, está mais relacionada a tumores metastáticos que foram para os ossos advindo de outros lugares. Doutor Vinícius, falando, né, desse tipo de câncer, eu gostaria que o senhor falasse também quais são os principais sintomas do câncer ósseo nas crianças. Basicamente, nas crianças, segue o mesmo padrão dos adultos ou dos mais idosos. A dor vai ser o mais frequente, e muitas vezes é aquilo que as crianças vão relatar. É comum a gente confundir, às vezes, com aquela chamada dor do crescimento. Então, as crianças, geralmente, elas são mais ativas, elas correm muito, elas estão num processo de desenvolvimento do corpo, em que elas estão aprendendo a se conhecer. Então, é muito comum que as crianças tenham traumas, pequenos traumas. Cai da cama, vai para a escola, corre, joga futebol. Então, não é incomum as crianças terem dor. E muitas vezes aquela dor noturna, que às vezes a criança refere que acordou com dor de manhã, é interpretada pelos pais e às vezes até pelo médico como dor do crescimento, que acontece mesmo. Mas aquela dor, de novo, persistente, que ao invés de melhorar, ela se torna cada vez mais intensa, ela precisa chamar a atenção. Então, a dor, sem dúvida nenhuma, é o sintoma mais comum na infância. Depois, o inchaço, que é o edema, né? Aquela área fica mais inchada, mais avermelhada, e pode chegar ao surgimento de uma massa, uma tumoração. Quando você passa a mão naquele osso que a criança está referindo que está dolorida, você pode sentir ali uma massa, pode sentir uma lesão endurecida. Os ossos mais acometidos geralmente são os ossos longos. Então, aonde a gente mais tem câncer ósseo nas crianças é no fêmur, no húmero, na tíbia, que são geralmente os ossos do braço, os ossos da perna, são os ossos mais longos, são esses mais comumente acometidos. Doutor Vinícius, e como que é feito o diagnóstico desse câncer? Existe algum exame específico? Os exames de imagem, eles vão ajudar e eles vão dar pistas do que pode estar acontecendo. Então, quase sempre o primeiro exame realizado é um raio-x, né? Você teve uma fratura ou está com muita dor, o que o médico, o pediatra, vai geralmente solicitar no primeiro momento é um raio-x, que já pode dar bons indícios do que está acontecendo. Na suspeita, aí parte-se para exames de imagens mais detalhados, como tomografia e ressonância nuclear magnética, mas o diagnóstico ele exige biópsia. Então, eu só vou conseguir afirmar que é um câncer ósseo ou que é um câncer e qual é o subtipo, tirando um pedaço daquela lesão, mandando para o patologista e o patologista fazendo análise e vendo aquela célula que está compondo aquele conjunto que foi retirado por biópsia. Então, o diagnóstico exige uma biópsia. E qual que é a importância, né, doutor Vinícius, a gente está falando aqui desse câncer, do diagnóstico precoce? Ele ajuda a salvar vidas? Quantos porcentos aí as pessoas têm de chance de sobreviver se diagnosticado antecipadamente? Os tumores ósseos, quando diagnosticados no início, a gente está falando de chances de cura em torno de 60% a 70%, pelo menos. Alguns subtipos de câncer ósseo vão ter mais chances de cura, vão ter um prognóstico melhor do que os outros. Basicamente, o câncer ósseo ele vai exigir tratamento cirúrgico na grande maioria, na quase totalidade das situações. Então, o diagnóstico precoce, ele vai aumentar a minha chance de cura, que hoje já é uma chance alta, 70% dos pacientes com uma chance boa de se curarem, e vai permitir que o tratamento também tenha uma consequência funcional menor, porque se eu faço uma ressecção, uma cirurgia para retirada de um tumor pequeno, as consequências vão ser muito menores do que eu tirar uma lesão grande que às vezes vai exigir, por exemplo, uma amputação do membro. Então, às vezes eu vou curar o paciente, mas eu vou deixar uma sequela funcional, anatômica, às vezes até estética,
que vai comprometer a qualidade de vida. Claro que a cura sempre é o principal, mas se eu posso curar o paciente, mantendo a sua funcionalidade em 100%, sem a necessidade de amputar um membro, isso é muito mais satisfatório do que se eu tiver que fazer um tratamento cirúrgico mais agressivo. E o diagnóstico precoce me permite tudo isso, uma chance maior de cura e com uma sequela menor funcional. E as pessoas com esse tipo de câncer, além da cirurgia, também passam por tratamentos, quimioterapia, radioterapia, tudo isso é indicado, é isso? Vai depender do subtipo de tumor. De novo, é importante a gente dizer que câncer ósseo, a gente está colocando tudo no mesmo, vamos dizer, no mesmo saco, mas a gente está falando de várias doenças diferentes. Uma boa parte dessas doenças vão exigir tratamentos complementares com quimioterapia e radioterapia, que podem ser feitos ou antes da cirurgia ou após a cirurgia. Mas alguns tipos de câncer ósseo, e a depender do momento do diagnóstico, às vezes só a cirurgia é o suficiente para curar o paciente. Então, a cirurgia é o tratamento curativo para quase totalidade dos casos. A quimioterapia e a radioterapia vão ser coadjuvantes e importantes para aumentar a chance de cura para alguns subtipos de câncer ósseo, não necessariamente para todos. Doutor, agora é uma dúvida, né, que eu acho que muita gente tem que está assistindo. Pessoas que têm osteoporose, elas vão ter um risco maior aí de desenvolver um câncer ósseo? A osteoporose ela é um processo degenerativo que está relacionado à perda de cálcio ao longo da vida. E a gente não tem associação de osteoporose com risco maior de desenvolver câncer. A osteoporose ela acomete os pacientes mais idosos e geralmente ela está associada, o que você pode muitas vezes ter que confunde, é fraturas sem ter queda, sem ter trauma. E sempre que você tem uma fratura onde não houve um trauma antes, é importante se pensar na possibilidade de ter também câncer. Mas a osteoporose por si só não é um fator de risco ou ela não aumenta as chances de você ter câncer. Agora, doutor, como que uma pessoa, né, pode diferenciar uma dor de uma dor assim na coluna? Que bastante gente, né, reclama, ai, tô com uma dor na coluna, assim na lombar, e diferenciar essa dor de uma dor que já é um câncer ali se manifestando. Tem alguma orientação nesse sentido? A gente tem algumas diferenças entre uma dor mecânica e uma dor mais inflamatória, que geralmente as dores mais inflamatórias são as dores que aparecem ou que estão mais associadas ao câncer, né? Uma dor mecânica que está relacionada a processos degenerativos, a processos de envelhecimento, tende a ser uma dor pior quando você está em repouso ou quando você vai começar o movimento. Então, é aquela pessoa que acorda de manhã travada, que a hora que ela começa o movimento, ela tem mais dor no início e ao longo do dia, ao longo do movimento, a dor melhora. E a dor inflamatória ou a dor muitas vezes causada pelo câncer, ela é uma dor que vai piorando ao longo do movimento ou ao longo do dia. Quanto mais eu me movimento, mais dor aparece. Mas essa diferença entre uma dor causada por outras causas e causada pelo câncer, ela é muito difícil. E o leigo, e mesmo o médico, ele vai ter muitas vezes dificuldade de só pela dor identificar. Então você vai precisar de exames complementares, exames de imagem, como por exemplo uma tomografia ou uma ressonância, para descartar que aquilo seja um processo degenerativo, uma hérnia de disco, os famosos bicos de papagaio, as osteoartrites, de uma lesão que possa ser tumoral. O que chama atenção geralmente numa dor oncológica é que é uma dor que vai se tornando cada vez mais intensa e é uma dor que tende a piorar muito rápido. Os processos degenerativos, eles tendem a ser mais lentos, a pessoa ela vai envelhecendo e ela vai ficando com mais dor ao longo do tempo. As dores oncológicas, elas costumam ir piorando muito rápido e cada vez respondendo menos aos analgésicos comuns. Então, você às vezes até começa a tratar analgésicos leves, como dipirona, paracetamol, tem uma melhora no início, mas rapidamente isso progride para uma dor refratária. Mas é muito difícil, só pela dor, diferenciar. O que vai ter que chamar a atenção é a intensidade da dor
e a persistência dela, além do tempo que seria imaginado como normal para melhorar. Doutor Vinícius, como a gente disse, né, como a causa da maioria ainda é desconhecida, a gente pode falar em prevenção nesse caso de câncer? A gente não consegue prevenir de uma maneira objetiva, pelo que você disse, se eu não tenho uma causa definida, eu não consigo, por exemplo, dizer, olha, vamos parar de fumar, isso vai diminuir muito o risco de desenvolver um câncer de pulmão. Isso não existe especificamente com tumores ósseos. Mas a gente sabe que uma vida saudável e você evitar uma série de coisas que são externas, elas vão permitir que você tenha um desenvolvimento do seu organismo mais natural e, portanto, com menos risco de desenvolver uma série de outras doenças e com menor risco de você ter um organismo inflamado, né? Hoje fala-se muito no corpo constantemente inflamado e essa inflamação poder levar ao desenvolvimento de uma série de doenças, inclusive o câncer. Então, atividade física regular, você se manter dentro do peso, você fazer uma alimentação em que você tenha um menor consumo de carboidrato, um menor consumo de açúcar, diminuir carne vermelha e aumentar as carnes brancas ou até outras fontes de proteína. Então, uma vida saudável, sem dúvida nenhuma, ela vai interferir e diminuir o risco não só do câncer ósseo, mas de todos os outros tipos de câncer. Doutor, agora com relação ao tratamento, né? O senhor disse que boa parte é cirúrgico. Tem algum avanço com relação a esses tratamentos? Eles têm alguma novidade para essa área? Quais são também os desafios, né, que esses tratamentos impõem? Melhorou muito, né? As cirurgias hoje, elas tendem a ser menos invasivas, então você tem cirurgias minimamente invasivas. Se você tem o diagnóstico do tumor muito cedo, com nódulos muito pequenos, você vai conseguir fazer uma cirurgia menor e, consequentemente, menos invasiva. Hoje, os enxertos de pele, os curativos que você faz no pós-operatório, curativos a vácuo, uma série de substâncias novas à base de prata. Então, tudo isso possibilitou com que os resultados cirúrgicos fossem muito melhores. Mas a cirurgia convencional ainda é uma cirurgia aberta e ainda é uma cirurgia muitas vezes grande, e o que vai realmente diferenciar isso não é a técnica cirúrgica, mas o momento em que foi feito o diagnóstico. Diagnósticos feitos no início, as lesões são pequenas, a cirurgia vai ser muito menor, mas sem dúvida nenhuma a gente avançou principalmente na cicatrização e na recuperação depois dessas cirurgias, e até com relação aos danos, né? Eventualmente você tem que usar hastes de metal, de titânio, para colocar alguma placa, substituindo aquele osso que foi ressecado. Hoje esse material ele causa muito menos alergia, muito menos reação no corpo. Eventualmente as próteses, se você tiver que fazer uma amputação de algum membro, as próteses usadas hoje permitem que o paciente tenha uma funcionalidade muito melhor. A gente vê, inclusive, em competições de corrida, até em Paralimpíadas, a gente vê uma série de pessoas que tiveram membros amputados, que conseguem disputar corridas, que conseguem ter atividades, né, nadar, conseguem ter funções muito parecidas com aquela pessoa que nunca passou por nenhuma cirurgia. Então, a reabilitação talvez foi aonde a gente mais avançou nesses últimos anos, permitindo que esse paciente mantenha-se com uma qualidade de vida muito boa e para aquele paciente que trabalha, manter ele inserido no mercado de trabalho, trabalhando, tendo uma vida muito próxima do normal. Tá certo, doutor. Agora a gente vai para um intervalo rapidinho, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre os principais tumores malignos e benignos. Fique com a gente, nós já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o câncer ósseo, com o oncologista Vinícius Conceição.
Doutor Vinícius, agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os tipos desses cânceres, né, que originam aí no osso, ou como o senhor já havia comentado, que tem origem, né, que começaram em outro órgão e se migraram, né, para os ossos. Vamos falar então, doutor, os principais tumores malignos. Quais seriam, assim, os que mais acometem a população? Dos tumores, né, o câncer em geral, na mulher, o primeiro é o câncer de mama, e aí lembrar da prevenção, é um câncer prevenível ou diagnosticado muito no início com altas chances de cura, e é um dos cânceres que mais dão metástase para os ossos, então é o mais comum em mulheres e um dos que mais dão metástase nos ossos. A próstata nos homens, né, os homens raramente têm câncer de mama, também podem ter, isso é uma confusão comum. Às vezes as pessoas acham que só as mulheres são acometidas por câncer de mama, isso não é verdade. Os homens também podem ter câncer de mama, numa frequência infinitamente menor. Agora, próstata, não. Próstata é um câncer exclusivo dos homens, e esses dois são os mais importantes. Depois desses dois, a gente pode alencar os tumores de intestino, então os cânceres de cólon e reto, e que vem aumentando muito nos últimos anos, justamente por ser um câncer diretamente relacionado a hábitos de vida, à alimentação, à obesidade. E depois a gente pode falar em pulmão, os tumores de pulmão, tanto em homens quanto em mulheres, também é um câncer bastante comum, também é altamente prevenível, uma vez que a grande maioria está associado ao cigarro. Esses quatro, a gente pode dizer que são os quatro mais frequentes, os mais importantes e também os que mais matam quando não é feito o diagnóstico precocemente. Falando em câncer ósseo especificamente, dos cânceres ósseos, os mais comuns é aqueles dois que eu já falei, o osteosarcoma ou carcinoma osteogênico, o sarcoma de Ewing, que é bem mais comum nos adolescentes, e tem um tumor que é muito comum, que ele não é primário dos ossos, mas ele é geralmente descoberto primeiro nos ossos e que é muito comum, que é o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo ele é um tumor que geralmente ele vem das linhagens sanguíneas, ele vem do plasmócito, que é uma célula que a gente encontra na medula óssea, que está dentro dos ossos, né? A medula óssea ele é um órgão dentro dos ossos longos e que produz os nossos glóbulos vermelhos, os nossos glóbulos brancos, e o plasmócito ele está ali dentro, mas geralmente ele se manifesta como uma das primeiras manifestações, lesões nos ossos. Então, o mieloma múltiplo também é muito comum. Mas esses outros que eu te falei que não são primários dos ossos, todos eles, mama, próstata, pulmão especialmente, podem dar metástase com frequência para os ossos. Doutora, agora também existem aqueles tumores benignos, né, que podem acometer os ossos. Quais são esses tumores? Eles causam os mesmos sintomas? A preocupação deve ser tanto quanto para os malignos? Como que fica isso, né, para quem for diagnosticado com esse tipo de tumor? Geralmente, o tumor benigno ele vai causar um impacto muito pequeno, né? O mais comum são os chamados osteomas, e que são relativamente frequentes. Não é incomum, quando você faz um exame de imagem, encontrar alguma dessas lesões. As características radiológicas costumam ser muito diferentes de uma lesão maligna. Então, pelo raio-x, especialmente pela tomografia, pela ressonância, você já consegue ter um parâmetro de que aquela lesão provavelmente é uma lesão que tem uma agressividade baixa. Existem depois outros exames mais específicos para os ossos, como cintilografia óssea, que vai conseguir diferenciar isso na maioria das vezes. Às vezes precisa partir para uma biópsia, que é o que eu falei, só a biópsia vai dar 100% de certeza se aquela lesão é um câncer ou é uma lesão eventualmente benigna. As lesões benignas, elas trazem poucas consequências para os pacientes. Até podem causar, às vezes, um pouco de dor, mas na maioria das vezes é uma dor limitada, é uma dor que não vai precisar de um tratamento por um longo espaço de tempo e que você vai resolver com analgésicos leves, sem precisar fazer nenhum tipo de intervenção. Então, na maioria das vezes, é só o acompanhamento, não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de tratamentos por períodos longos e não vai trazer nenhuma consequência específica para o indivíduo.
Uma coisa que é importante falar, que você falou tumores benignos e tumores malignos. Quando a gente fala em tumor, qualquer alteração que você tenha, principalmente uma nodulação ou uma tumoração mesmo, que é um aumento de volume de uma determinada região, isso serve para osso, mas serve para pele ou para qualquer órgão, qualquer tumoração, ela pode ser benigna ou maligna. Uma vez que você fez uma biópsia e diagnosticou que é um câncer, não existe câncer benigno. Todo câncer, ele é maligno. Ele pode ter um prognóstico melhor, pode ter uma chance de cura mais alta, mas todo câncer, ele tem a possibilidade de se espalhar pelo corpo e por isso ele é chamado de maligno. Então não existe câncer benigno. Agora, tumoração não. Uma tumoração, ela pode ser maligna e, portanto, um câncer, mas pode ser benigna e aí não tem nada a ver com câncer. E nesse caso da tumoração benigna, né, doutora, as pessoas precisam fazer algum tipo de acompanhamento? É recomendado isso? É recomendado que elas acompanhem com o ortopedista. Geralmente é feita a avaliação seriada com exames de imagem e você acompanha ali por um período de 1 ano a 2 anos, só para confirmar que aquela lesão não vai sofrer uma transformação ou que ela realmente seja uma lesão benigna. Né? Um tumor, um câncer que seja de alta agressividade, ao longo do tempo, em 6 meses, 1 ano, ele vai se modificar e aí ele vai ter sinais compatíveis com maior agressividade. Então, o ideal é que sejam acompanhados, mesmo aqueles que são suspeitos de benigno, sejam acompanhados de perto pelo ortopedista, pelo menos por uns 2 anos, e em 2 anos, se você não teve nenhuma mudança na imagem, na lesão, claramente ela se mostra benigna, em geral não precisa fazer acompanhamento mais. Para a maioria dos casos, existem exceções, aí o ortopedista é quem vai dizer quais são essas exceções. Falando sobre esse acompanhamento, né, porque muitas pessoas têm aí o diagnóstico, né, de um tumor benigno, mas fica com aquele medo, né, mas será que não pode transformar depois em algo maligno, né, virar um câncer? Aí por isso, acho que muita gente tem essa dúvida, né, esse medo de que o diagnóstico mais para frente se modifique. Isso pode acontecer ou é bem raro? A chance disso acontecer é muito baixa. Lesões benignas nos ossos são relativamente comuns. E câncer nos ossos, como a gente falou desde o início, é muito raro. A gente está falando de 1% ou menos nas estatísticas em relação a todos os tipos de câncer. Então, né, é preciso ter atenção, mas a possibilidade ou a probabilidade de uma lesão benigna óssea se transformar numa lesão maligna é muito, muito baixa, com raras exceções. Então, não é impossível que aconteça, mas a probabilidade realmente é muito baixa. Como a gente comentou no primeiro bloco, né, sobre o câncer que acomete mais as crianças, o câncer ósseo, né? Eu gostaria que o senhor falasse também do câncer ósseo que acomete mais os adolescentes e adultos. Explicar um pouquinho sobre esse tipo de câncer também. Na verdade, não tem muita diferença, né? Todos esses tumores, o osteosarcoma, o sarcoma de Ewing, todos esses, eles acometem com mais frequência as crianças e adolescentes, mas todos esses tumores também podem acontecer nos adultos e, eventualmente, nas pessoas mais idosas. É que nas pessoas mais idosas é ainda mais raro. Então, se a gente está falando de um tumor que acomete 1%, em relação a todos os tumores, se a gente for olhar essas estatísticas nas pessoas com mais de 65 anos, é muito mais raro. Então, as pessoas com mais de 65 anos, elas devem se preocupar com os outros tipos de tumores, com câncer de mama, com câncer de próstata. E se eu não faço o diagnóstico no momento adequado, a chance deles se espalharem para os ossos é muito maior. Mas aí você vai focar não no osso, você vai focar no tratamento e no diagnóstico do tumor primário. Mas a apresentação dos tumores ósseos, ela vai ser a mesma, tanto em crianças quanto adolescentes, quanto nos adultos. E os tipos de tumores ósseos, basicamente, também são os mesmos. O que muda é realmente a frequência. E o tratamento vai ser o mesmo. Então, se eu tenho um osteosarcoma
numa criança, se eu tenho um osteosarcoma no idoso, o tratamento basicamente vai ser o mesmo. Eu vou fazer, na maioria, quimioterapia antes de operar, eu vou tentar reduzir o tamanho do tumor e vou para uma cirurgia depois. E os sintomas também vão ser muito parecidos. Então, não tem uma diferença entre os tipos em si de tumores. O que tem diferença é na frequência de incidência. Ele vai ser muito menos frequente nos idosos e muito mais frequente nos adolescentes e nas crianças. Mas os subtipos de tumores ósseos em si são muito parecidos. Lembrando também do mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo, de novo, ele não é um tumor primário do osso, ele vem do plasmócito, que está dentro da medula óssea, mas é um tumor muito mais comum nos idosos. Eu não vejo mieloma múltiplo, né? Não tem mieloma múltiplo em crianças. Então, tem um pouco dessas diferenças, mas os tumores primários dos ossos, eles são muito parecidos, independente da faixa etária. O que muda é realmente a frequência em que eles acontecem. Doutor, acho importante a gente orientar aqui também, para quem está acompanhando, qual é o médico, né? Qual a especialidade que a pessoa deve procurar assim que tiver um sintoma que já está achando que está um pouco estranho, né? Um sintoma aí mais parecido com o de câncer mesmo, de câncer ósseo. Quais são as orientações? Tudo relacionado ao osso, ele deve começar com uma avaliação e uma investigação do ortopedista. Existem alguns ortopedistas que são especializados em câncer, que são ortopedistas oncológicos, mas a frequência desses profissionais ela é menor. Então, geralmente, quem vai dar início a essa investigação é um ortopedista mais generalista, e a partir do momento em que a probabilidade de ser câncer aumente, ele acaba encaminhando para um ortopedista oncológico. Quem vai fazer o diagnóstico é sempre o ortopedista, né? Porque é fundamental a biópsia, e quem vai fazer a biópsia vai ser ou o ortopedista ou, em alguns casos, o cirurgião oncológico. Mas, na grande maioria, o ortopedista é quem vai lá tirar um pedacinho do osso para mandar para análise. O oncologista, se não tem o diagnóstico definido e firmado, o oncologista ele vai ter muito pouco a oferecer naquele momento. O oncologista ele vai ser importante a partir do momento que se tem o diagnóstico para definir quais vão ser os próximos passos. Mas a investigação inicial e o diagnóstico, isso está nas mãos do ortopedista. Doutor, eu estava pesquisando, né, sobre esse tema e eu li que o câncer no osso ele também pode ser confundido com outras doenças infecciosas, né? Porque ele pode também dar febre. Então isso acho que é muito complicado, né? Até mesmo para os pais que têm crianças pequenas, né? E como que eles podem também ser orientados nesse sentido? O que reforça a possibilidade de ser algo mais grave é justamente a persistência dos sintomas, como a gente falou lá atrás. Então, assim, se uma criança está com febre, ou está com um edema, está com um aumento de volume de uma área no corpo, a probabilidade de ser câncer sempre vai ser o menor dos riscos. A chance de ser uma outra infecção, de ser um outro problema, é infinitamente maior do que a probabilidade de ser um câncer ósseo. E a febre nas crianças, em geral, ela vai ser prontamente tratada, porque nenhum pai fica com uma criança em casa com 38, 39 graus de febre por mais do que 2, 3 dias. Por mais que você ache que sejam sintomas leves de um provável resfriado, você vai procurar uma ajuda e uma avaliação médica. E, na grande maioria das vezes, vai ser só isso mesmo, um quadro infeccioso, uma virose, e isso vai melhorar completamente. Naqueles casos em que, por exemplo, a febre se mantém, então você já investigou algum possível foco infeccioso, a criança não tem outros sintomas, não está com tosse, não está com catarro, não está com expectoração, não está com diarreia, não tem sintomas urinários, então não tem nada que faça pensar numa infecção. E aquela febre, ela se mantém persistente, você já tratou uma semana, 2 semanas, aquela área do corpo está aumentando de volume, está aumentando o edema. Então, assim, a persistência desses sintomas é que vai chamar a atenção para que exista ali uma condição fora do habitual.
porque na grande maioria das vezes vai ser um quadro viral, vai ser um quadro infeccioso, eventualmente vai ser um trauma que a criança levou na escola ou até em casa, mas principalmente trauma precisa sempre ser investigado. Criança que mostra uma área que está muito inchada, uma área que está muito dolorosa, uma área que está vermelha, ainda que não seja câncer, e na maioria das vezes não vai ser, pode ser uma osteomielite, que é uma infecção dos ossos, pode ter uma fratura que passou desapercebida pelos pais, que às vezes no momento que você teve a queda, a dor ela não vem imediatamente, às vezes você só vai começar a ter sintomas relacionados a uma fratura depois de 1, 2 dias. Então, tem alguma coisa estranha, leve ao médico, leve ao pediatra, leve a um pronto-socorro para fazer uma avaliação inicial, tirar um raio-x e a partir daí as condutas elas vão sendo dadas. Como o senhor disse, né, a gente tem que ficar sempre atento, né, ao menor sinal para já, se for algo grave, já conseguir reverter o quadro, né, doutor Vinícius? O diagnóstico precoce, sempre que a gente fala de câncer, em qualquer tipo de câncer, o diagnóstico precoce, ele salva vidas, né? Você falou em algum momento isso, o diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura e salva realmente vidas, independente de qual é o tipo de tumor, independente de qual é a faixa etária do indivíduo. Então, a gente precisa estar sempre atento, né? Nós ao nosso corpo e os pais ao corpo dos filhos, porque as crianças elas têm mais dificuldade de relatar aquilo que elas estão sentindo. Claro que se é dor, geralmente dor não passa desapercebido. Mas se não é dor, se é simplesmente um inchaço, se é uma nodulação, um caroço que está às vezes crescendo num determinado local, às vezes a criança ela não se apercebe a isso, ela não se atenta a isso. Então os pais eles precisam estar muito focados e verem com muita frequência e olharem para o corpo dos seus filhos sempre com um olhar atento de ver qualquer mudança que possa aparecer ali, porque criança não relata muito o que sente. E criança é acometida por uma série de doenças, né? O câncer é o menos frequente, mas doenças infecto-contagiosas, doenças autoimunes, elas começam nessa faixa etária, doenças de pele, e isso a gente muitas vezes pega observando. Então, essa observação dos pais e a nossa observação com relação ao nosso corpo é muito importante. Doutor, agora o câncer no osso, ele pode voltar? A pessoa curou, né, assim, fez o tratamento, cirurgia, ele pode voltar, ou ele volta ainda no osso, ou ele pode voltar até mesmo em outro órgão, né, ou órgãos? Ele pode voltar tanto no local onde ele existia no início, como ele pode voltar já em outros órgãos ou à distância. Quando você faz uma ressecção cirúrgica e eventualmente faz químio, radioterapia, o seu intuito é que não fique nenhuma célula tumoral viável no corpo. Mas às vezes acontece, se o diagnóstico foi mais tardio, se você demorou para fazer a cirurgia, a quimioterapia, de alguma dessas células tumorais já terem caído na corrente linfática ou na corrente sanguínea, e essa célula ela pode, no futuro, se implantar em outro órgão e desenvolver naquele órgão onde essa célula se implantou. Alguns órgãos são mais comuns do que outros, o pulmão, por exemplo, é um órgão muito frequentemente acometido por tumores ósseos primários, então isso pode acontecer. Ele pode voltar no local onde existia o tumor no início e ele pode voltar à distância em outros órgãos. Quanto mais cedo eu faço o diagnóstico e mais rápido eu trato, a chance de voltar é menor. Doutor, quero agradecer pela sua disposição, seu tempo e por você, né, ter aceito o nosso convite aqui para participar do Saúde é Vida. Obrigado, Ana, pela oportunidade, pelo tempo que vocês nos proporcionam. Eu falo que nós, como médicos, a gente tem o intuito de, no nosso consultório, identificar, diagnosticar e tratar, mas a gente tem muito claro que quando a gente fala de câncer, é papel nosso, médico, talvez um dos mais importantes, de divulgar a informação e prevenir o câncer. Então, esse espaço que vocês abrem para a gente, que chega em tantos telespectadores, em tantas pessoas, realmente é um tempo valioso e que nos permite exercer essa função de levar informação clara e permitir que as pessoas
se previnam, que é justamente na prevenção onde a gente coloca menos custo do ponto de vista financeiro, porque hoje todos os tratamentos oncológicos têm um custo muito alto. Então, para a prevenção, o custo é o de divulgar informação e permitir campanhas de prevenção, mas é onde a gente é mais efetivo na possibilidade de permitir que esses pacientes se curem. Então, eu agradeço a você, a TV Câmara e aos telespectadores pelo espaço. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigado ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os nossos conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde é Vida.